Tivemos uma dificuldade, irmãos. Caiu. Estamos de volta aí. Se você puder me ajudar e compartilhar novamente. Tivemos uma dificuldade com a internet. Quem está me ouvindo aí, glória a Deus. Amém. Boa noite, Fabiana. Deus abençoe. Amém, irmãos. Tivemos uma dificuldadezinha com a internet. Temos até que analisar esse horário, se é o melhor de todos. Temos tido algumas dificuldades com esse horário. Temos conversado sobre isso. Mas Deus abençoe que não tenhamos mais problemas. Obrigado, pastor, por compartilhar aí o link novo. Amém. Deus abençoe, Sara. Bom que está entrando o pessoal mais rápido. Lara, Deus abençoe. Adna, Deus abençoe. Compartilha aí, pessoal, que a primeira transmissão caiu. Boa noite, Sara. Deus abençoe. Compartilha que nós vamos falar de sexualidade no casamento. Pai do Senhor, Alex. Deus abençoe os irmãos. Caiu e voltou. Agora, quer dizer, uma nova transmissão, né? Agora não vai cair mais não, Brunella, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Vou guardar mais um minuto e a gente ora para começar. Boa noite, Joey. Deus abençoe. Então, irmão, se você já está aí recebendo a transmissão, compartilha, né, com seus contatos para que a gente tenha um número maior de irmãos participando. Nós vamos orar e vamos dar início aí ao nosso estudo, né, sobre sexualidade no casamento. É o nosso tema, né, lembrando de novo que esse tema ele é para casados e solteiros também, né? Tem um solteiro aí, pastor, mas ele pode ouvir? Claro que ele pode ouvir, deve ouvir, né, para que ele possa se preparar melhor para o casamento também. Vamos orar, irmãos, para nós começarmos a nossa palestra. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado por guardar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado, Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Queremos pedir agora, Senhor, que vamos estar falando, Senhor, da Tua Palavra, de um tema importante, Senhor, para as famílias. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu favor, Senhor, para que nós possamos falar segundo o Teu querer. Que seja o Teu Espírito Santo a nos ensinar nessa noite. Deus abençoa desde já cada casa, cada família. Deus abençoa a casa dos Teus filhos, nos livra do mal, Senhor, seja conosco. Deus, e fala ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Débora. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar sobre sexualidade no casamento. Como eu comecei falando aqui, né, eu sempre digo que tem dois temas que muitas vezes nós, como igreja, a gente trata esses temas com menos importância, que é a parte de sexualidade e a parte de finanças. Esses dois temas, muitas vezes, eles são colocados para a igreja como temas carnais, né? Temas que não são para serem falados, discutidos na igreja, né? Por muito tempo a gente atribuiu isso a pecado, a coisa da carne, e por causa disso, né, o nosso inimigo tem levado vantagem em relação a muitas pessoas, muitas famílias têm sido destruídas por falta de conhecimento bíblico, né? E quando a gente fala da palavra de Deus, a gente entende que a Bíblia fala de todos os assuntos. A Bíblia para nós é fonte de todo tipo de assunto que você possa imaginar. Não tem assunto que a Bíblia não trate.
E hoje nós vamos ver, né, que a Bíblia ela trata a respeito da sexualidade também, né, um tema importante. Muitos ainda têm na visão, né, aquela ideia do pecado original, como se o pecado original fosse o sexo, né, tivesse atribuído ao sexo. E a gente vai ver, né, através da palavra de Deus. Boa noite, Val, Deus te abençoe. A gente vai ver pela palavra de Deus que isso é uma mentira, né? Na verdade, tudo que Deus criou foi bom, e quem criou o sexo, né, ou a sexualidade, homem e mulher, foi Deus, não foi o diabo. Isso não pertence ao diabo, né? O diabo adulterou a forma santa como Deus criou o sexo, né, e a vivência da sexualidade para o casal. E nós vamos falar, né, com textos bíblicos a respeito disso. Espero que Deus traga bênção, discernimento, né, para as famílias, para aqueles que estão nos ouvindo, e que você possa ser abençoado com esse tema. Então, para dar contexto, para começar a falar do tema, e para dar contexto à nossa palavra, nós queremos, claro, fazer uma leitura bíblica, né, a respeito do tema. A gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 5, que é um texto muito conhecido, né, de todos nós, e que fala a respeito disso. E a gente vai destrinchar um pouquinho esse texto e falar a respeito dele. 1 Coríntios 7 diz assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, irmãos, é um texto muito conhecido, né, mas muitas vezes mal interpretado, muitas vezes colocado de uma forma, uma interpretação que não é a interpretação que o apóstolo Paulo quis dar, né, que Deus quis trazer para nós sobre o tema. O que ele diz? Ele diz que marido e mulher não devem se ausentar um do outro. Pai do Senhor, Claudio, Deus abençoe, meu xará. Marido e mulher não devem se ausentar um do outro. Tem um outro texto em Provérbios, que está na nossa lição também, que diz assim, Provérbios 5, de 15 a 20. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das fontes e pelas praças ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para o estranho contigo. Bendito seja o manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Então, às vezes a gente fica até meio constrangido, né? Eu já vi gente falar coisas assim, meio estranhas, até irmãos da igreja, né? Fala assim, pastor, o livro de Cantares, por exemplo, é um livro apócrifo, ele não é um livro inspirado. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que o sexo é alguma coisa suja, do pecado, errada, né? Só que a gente precisa entender que o sexo foi criado por Deus, como eu disse aqui no começo, e não pelo diabo, mas ele foi criado por um ambiente seguro, que a gente aprende, né? O pessoal do Avalanche fala muito isso, a gente aprende. O ambiente seguro para o sexo é o casamento, né? É no casamento que isso deve acontecer. Deus preparou para que assim seja, né? E foi Deus que criou, e para ser bênção, né? Mas para que seja bênção, Deus abençoe isso aí, a paz. Para que seja bênção, a gente precisa observar os princípios da palavra de Deus que falam
sobre isso. Às vezes o pessoal, a gente vai falar sobre isso e há muita imaturidade, né, de alguns cristãos, levam isso na brincadeira, faz chocarrice, ou acha que é um assunto que não deveria ser tratado, e por causa disso nós temos tantos divórcios, tantos adultérios, né, tantos escândalos na igreja, porque muitos líderes, pastores e irmãos menosprezam a importância dele, né? E por causa disso, por causa de não falar disso, a gente tem adultério, separação, divórcio, família que sofre, filho de pai separado, uma série de coisas, porque entende mal o tema. Então a ideia de Deus é que homem e mulher desfrutassem de uma vida sexual plena, né, e feliz. Aqui em Coríntios 7, como a gente leu, ele fala que o marido não tem poder sobre o próprio corpo, ele é da esposa, e vice-versa, da esposa é do marido. E é interessante que fala aqui no versículo 3 de 1 Coríntios 7, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido o que lhe é devido. Uma vez eu estava falando sobre isso para alguns líderes, aí fala assim, o que está falando aqui que é devido? E aí um líder assim mais, vamos dizer, mais tradicional, né? Ele falou para mim assim, não, então, o que é devido é a honra. Amém, né? A honra é devida sempre, em todas as situações. Mas o contexto do texto, Paulo está falando de casamento, está falando de sexo. E é importante que a gente entenda isso, né, irmãos? Como eu falei, a gente não pode ser criança, não pode ser menino e achar graça, falar, não, isso aí não pode falar, isso é coisa de quando a gente é pequenininho, quando é criança. Mas adulto, né, tem que compreender a importância desse tema para poder não dar ocasião ao diabo, que é justamente o que Paulo fala aqui. Ele diz que homem e mulher não devem se apartar um do outro para não dar ocasião ao diabo. Mas eu queria voltar aqui no versículo 3, que fala assim que a mulher pague o marido, diz assim, primeiro o marido, né? O marido conceda à esposa o que é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que é devido? Não é a honra. O que o autor, né, o apóstolo Paulo está falando, e alguns talvez aí vão me condenar, né, mas depois você pega o texto e lê direitinho. O que Paulo está falando é do prazer sexual, ele está falando disso, né, exatamente disso. O que se deve ao cônjuge? Prazer, né? É isso. Deus criou para que seja assim, para que seja prazeroso. E quando a gente fala de ser humano, né, nós já falamos aqui em libertação, nós somos um ser tripartite, né? O homem é formado de corpo, alma e espírito. E alguma coisa que a palavra de Deus diz assim, que os dois serão uma só carne, né? Então a união no casamento, ela é um mistério de Deus, né? Porque a relação sexual, ela não é só carne, ela é alma e ela é espírito. Tanto que a palavra de Deus diz que aquele que se une à prostituta se faz um com ela, né? Se torna um com ela. Há uma troca não só física, não, mas há uma troca emocional, de alma, e há uma troca espiritual, há um laço, né? Um vínculo espiritual formado. É muito sério. Por isso que a gente precisa tratar esse tema com seriedade. A ideia de Deus, como eu disse, é que homem e mulher se relacionem sempre, tenham uma vida ativa. E por vários motivos isso não acontece, né? A gente quer falar um pouco sobre esses motivos até para ter entendimento, porque senão, né, a gente vê também muitas vezes maridos, né, principalmente os homens aí, naquela ideia da exigência sexual, né? Tem que ter sexo porque a palavra de Deus diz que tem que ter, e aí querem que isso aconteça de qualquer forma, e não é assim que Deus diz que tem que ser, né? Ele tem que ser consentido, né? Tem que ser entendido, senão é estupro, né? Nós temos que compreender essas coisas, e para isso a gente tem que entender como é que funciona corpo, alma e espírito. Eu vou me ater a algumas coisas mais na questão de corpo e alma hoje, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de espírito também. Então, o sexo, né? A gente fala muito no curso, no Cordão de 3 Dobras. Só mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? Esse é o curso que a gente tem na igreja, Cordão de 3 Dobras. E esse curso tem uma série, para quem já fez, né? Uma bênção.
Eu particularmente acho uma benção. São 12 lições, 12 semanas. E entre essas lições, né, só para os irmãos terem uma ideia, para aqueles que nunca fizeram, a gente fala de acordo, aliança, papéis, finanças, intimidade, filhos, perdão, interferência externa, comunicação e colunas do casamento. Pai do Senhor Liu. E quando a gente fala de sexualidade, eu gosto de dizer que todas essas coisas elas estão incluídas no pacote, né? Porque o sexo, a sexualidade do casal, ele é o sinal, né, de que todas as outras coisas no casamento estão funcionando bem. Então precisa haver perdão, precisa haver aliança, precisa haver acordo, precisa haver uma boa comunicação, né? A questão alguém pode falar finanças também, né, pastor, mas aí é interesse, não. É necessário estabilidade, né? Segurança. É claro que a gente não está falando de riqueza, nada disso, mas que tenha uma vida tranquila, né? Uma vida estabilizada, isso é importante. A gente vai falar disso aqui. Então, algumas questões que a gente queria trazer para falar, né, de alguns tipos de problemas que podem atrapalhar essa vida sexual do casal e podem trazer problemas a princípio, né? A gente vai falar de coisas de saúde, né? De corpo, vamos falar de alma também, mas que vão trazer problemas espirituais, né? Porque aí o casal vai estar separado por causa desses problemas, se não olhar para eles com a devida atenção, e aí vai estar dando ocasião ao inimigo, vai estar dando brecha para que o inimigo atue. É preciso que haja compreensão, né? Tanto do marido quanto a mulher. Então, a nossa proposta nessa aula é abordar o tema envolvendo esses aspectos: físico, espiritual e de alma, né, ou almáticos. Para se abordar o tema adequadamente, precisamos entender a cultura, né? Então, a cultura latino-americana, né, nós somos latino-americanos, ela traz algumas coisas que são colocadas lá na nossa mente ou na nossa alma desde pequenininho, e elas acompanham a gente, né, a vida toda. Elas viram verdades para nós, fazem parte do nosso superego, né, nosso conjunto de valores, e a gente traz isso para a nossa vida adulta. Coisas como o homem não chora, né, o homem precisa de sexo o tempo todo, a mulher tem que atender essa demanda do marido, porque se ela não atender, o marido que não acha isso em casa vai procurar na rua, né? Essas são coisas que a gente ouve e que na verdade não são verdades, né? Não fazem parte. Se a gente pegar o texto bíblico, diz que ninguém é tentado a não ser pelos seus próprios desejos, né? E com a tentação Deus providencia o escape. É claro que marido e mulher não devem se negar um para o outro, né? Como diz Coríntios 7, eles devem estar disponíveis um para o outro dentro do possível, mas quando a gente cai, né, a gente cai por nossa própria conta. Então isso não existe, né? Precisa ter caráter, bom senso. O casamento também é importante, né? Falando para solteiros agora, tem alguns solteiros aí nos ouvindo. O casamento não resolve os outros tipos de problemas, né, que a gente adquire durante a nossa vida. É preciso, cada um desses problemas, eu vou falar de alguns, eles precisam ser resolvidos de outra forma, né? Por exemplo, pessoas que têm problemas com pornografia, né? Com masturbação, vício sexual, e aí eles acham que vão se casar, né? Ou pegam aquele versículo, melhor casar do que se abrasar, e aí casam na expectativa de que ali vão resolver todos os seus problemas. E alguns desses problemas têm que ser resolvidos com libertação, outros têm que ser resolvidos com arrependimento, confissão de pecado, né? Outros têm que ser resolvidos no terapeuta também. E eu quero recomendar, né, aproveitar que a gente está aqui, o curso de sexualidade da nossa igreja. A gente fala de todas essas coisas, via sexual, pornografia, né, internet, todas essas coisas. Porque tem muita gente que entra no casamento com esse tipo de coisa e continua com os mesmos problemas, mesmo casado. Só casado tem problema com masturbação. É casada, tem problema com pornografia. É casada, tem problema com vício sexual. E não resolve, né? Se resolve de outra forma. Então, para falar de alguns tipos de problemas que acontecem, a gente precisa definir
a questão sexual, né? A questão sexual, a gente vai falar do ato sexual, envolve 4 fases distintas. E a gente vai falar de cada uma dessas fases e os problemas que acontecem nessas fases, tanto primeiro para homens, depois para mulheres, para que a gente olhe isso com atenção no nosso casamento. Algumas coisas são resolvidas na oração, né? Eu creio que todas elas podem ser resolvidas na oração. Mas outras coisas nós precisamos de médico, né? De saúde. Então a gente toma remédio para pressão, alguns aí, né? Outros para glicose, outros para alergia. E existem outros tipos de doença no nosso corpo, né? Na área de sexualidade, que a gente vai falar, que precisa também de médico, né? Precisa de recurso, precisa de compreender isso para que você possa tratar isso da melhor forma. Então, falando do ato sexual, como eu estava começando a falar, Pai do Senhor, Jeremias, Deus abençoe, ele se divide em 4 partes, né? Desejo, excitação, orgasmo e resolução. E a gente vai falar de cada uma dessas partes e dos problemas que acontecem nelas e que precisam ter atenção do casal para que eles não tenham problemas, né, como eu falei, emocionais, físicos, nem espirituais. Está tudo ligado. Em Tiago 1, 14 e 15, a gente encontra, Shalom, pastor Eduardo, Deus abençoe, a gente encontra o seguinte versículo: cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então a gente precisa entender a diferença de pecado e tentação. Eu queria deixar isso claro aqui no começo, né? Em Gênesis 4, 7 também está escrito o seguinte: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, Deus falando para Caim. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Martinho Lutero disse que uma pomba pode pousar sobre a cabeça de um homem, mas ela não pode fazer um ninho. E quando ele falou sobre isso, ele estava falando da diferença de tentação e pecado. Então eu estou falando disso por quê? Porque a gente precisa entender desejo e excitação. Desejo nesse sentido, né? Ele surge, nós somos seres biológicos, né? Existe uma carga de hormônio sobre nós, né? Assim como a gente é tentado na gula, na avareza, a gente também é tentado no nosso desejo sexual, e isso não pode ser, a gente não pode levar isso para um lado de santarrice, né? Como diz meu pastor Renato, e falar assim: não, eu não tenho desejo nenhum, não tenho mais desejo nenhum, sou um homem santo, uma mulher santa, não tenho desejo mais nenhum. Coisa hipócrita, né? Porque como a gente tem desejos na área da alimentação, na gula, na avareza ou em outras coisas, né, que chegam à nossa mente como tentação, a gente também tem na área sexual. E cabe a gente dominar. Não tem um desejo, ele é involuntário, né? Eu sempre brinco quando faço essa palestra com a minha esposa, eu falo assim: ó, você casou, né? Quantas mulheres bem casadas tem aí? Fala um amém. Tem mulher bem casada aí? Quero ouvir amém. Quero ler amém, né? Ouvir não vou ouvir, mas quero ler. Então as mulheres bem casadas falam amém aí para nós. E aí eu falo assim para minha esposa assim: casou, aí não vê mais nenhum homem bonito, né? Não existe mais. Todos os homens agora são feios. O único homem bonito é o seu marido. Acabou. Todos os outros são horrorosos. Assim como os homens, né? Bem casados, aí um monte de homem bem casado. E aí também casou, todos agora, as outras mulheres são todas horrorosas. Abraço, Valdeci, Deus abençoe. E ele não tem mais olhos para nada, não vê mais nada. E a gente não pode ser hipócrita em relação a isso. O desejo faz parte da constituição biológica, né, da pessoa. Agora, a tentação é uma coisa, o pecado é outra, né? Jesus disse assim:
que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Então, o desejo, né, pode nascer, mas cabe a você dominar aquilo, repreender, né, entender que você é uma pessoa casada, comprometida e que aquilo não faz mais parte da sua vida. Mas mesmo nessa fase de desejo tem problemas, né, que a gente quer falar sobre eles. Ó, ninguém saudável depois que casa deixa de desejar. E se disser isso, é hipocrisia. Aqui vamos ver alguns problemas que ocorrem nessa fase. Um estudo dos Estados Unidos, está na nossa apostila, sugere que 31% dos homens e 43% das mulheres sofrem disfunções durante a sua vida na área da excitação. Vejamos alguns problemas. Então a primeira fase é o desejo, né? E a segunda fase, a excitação. Tipo de problemas que acontece: impotência, frigidez e ejaculação precoce. Vamos falar um pouco de cada um deles. Na fase do desejo temos pessoas hipoativas. O que é isso? Pessoas que têm pouco desejo, né? Que não têm desejo sexual. Isso acontece por estatística com 15% dos homens e 33% das mulheres. Então, 1 em cada 6 homens tem problema de desejo e 1 em cada 3 mulheres tem problema de desejo. Na mesma pesquisa americana, constatou que 93 casais felizes fizeram uma pesquisa com 100 casais e esses casais diziam que tinham em média 2 relações sexuais por mês e eles estavam felizes com isso. É claro que a gente sabe que isso muda de cultura para cultura, né? Antes que você comente, eu não creio nem que você vai comentar, porque essas coisas a gente nem comenta, né? É uma palestra que você ouve mais, né? É bom que você está aí com a esposa, com o marido, olha só para ele, para ela, depois vocês conversam sobre isso. Mas muda de cultura, né? Muda de tipo de pessoa, etc. Então, quais são as causas para a falta de desejo? Causas biológicas: hormônios, uso de medicamentos como ansiolíticos, e o caminho deve ser a reposição hormonal. Não sei se você sabe, é muito comum para as mulheres, né, a reposição hormonal. Ela também acontece para homens. Sempre que eu falo nessa palestra, a gente fala assim: o médico para as mulheres é ginecologista, e para homens, quando vai fazer exame de próstata e tal, chega na idade, eles falam que é urologista, mas não é, né? É andrologista. Urologista é médico do sistema urinário, tanto para homens quanto para mulheres. Médico para homens é andrologista. E o andrologista, quando o homem chega numa fase mais madura, né, ele precisa testar hormônio, testosterona, ver se está tudo certinho, né, e tem homens que é muito relaxado com isso, né, e aí tem problemas biológicos, precisa ver, né, precisa consultar o médico também regularmente. Mulheres geralmente todo ano, né, faz a sua consulta de rotina, e nós homens somos mais relaxados com isso. Causas psicológicas da falta de desejo, falando mais do masculino agora: ansiedade, raiva, estresse, depressão, medo, culpa. Nesse caso, precisa de a terapia é muito importante, tá, irmãos? Terapia não é bobagem, não é coisa de doido, né? Quando a gente fala que terapia é coisa de maluco, a gente está sendo infantil, né? Está sendo imaturo. O terapeuta é um médico importante como todos os outros, né? Nós temos doenças, como eu falei, que são corporais, temos doenças que são da alma, e tem doenças da alma que são somatizadas no corpo. E Deus deixou os médicos para nós para isso, né? A gente precisa estar atento para esse tipo de coisa também. Então, ansiedade, raiva, estresse, depressão, culpa, medo, muitas vezes são resolvidos com terapia. Vale lembrar que os vossos casamentos, eles são na saúde e na doença. Às vezes, o nosso parceiro ou parceira está passando por uma doença, né, emocional, física, hormonal, e a gente trata ele mal, né, ou não compreende, né, não ama, não ajuda. Muitas vezes, né, acontece muito da mulher levar
o marido ao médico, né? Mas às vezes o marido tem que levar a mulher também. Então a Bíblia fala que é na saúde e na doença. E existem doenças, né, que são da alma, que precisam ser tratadas também. Fase da excitação, problemas de homens, né, nessa fase. Disfunção erétil atinge de 5 a 9% de homens até 40 anos e 15% de homens 60 anos ou mais, né? Então um número que às vezes a gente não tem noção, né? E a gente precisa entender isso. Não atinge só os homens mais velhos também, não. Os homens jovens muitas vezes têm problemas, muitas vezes na área emocional, que causam dificuldades. E aí muitos desses jovens hoje estão buscando remédios, né, para potência sexual, e às vezes tem problema de coração, infarto, morre, um monte de coisas, porque não faz isso de uma forma correta, né, buscando um médico, que às vezes é necessário. Causas biológicas, disfunção erétil, problemas vasculares, diabetes, lesão medular, esclerose, insuficiência renal, problema cardíaco, uso de medicamento, abuso de cigarro e álcool. Pode ser tratado com vasodilatador e até prótese, né? Existem um limite aí de pessoas que têm problema muito sério. E hoje a prótese é a solução na área sexual para qualquer idade que você imaginar. Causas psicológicas, depressão, 95% dos casos de disfunção vem de preocupação, ansiedade, podem ser resolvidos também com terapia. Às vezes a gente corre da terapia, né? E lá é que está a solução para um casamento feliz. E às vezes um homem, né, cabeçudo, teimoso, deixa sua esposa sofrendo, né? Às vezes leva a pessoa à beira do adultério, né, a tentação, por falta de cuidado, por falta de buscar recurso que existe e que pode trazer felicidade para o casal, para a família, né? Como eu falei, que isso é importante. Ejaculação precoce. É interessante quando a gente fala de ejaculação precoce, eu já vi isso muitas vezes, né? A gente faz gabinete, às vezes, nessa área, com algumas pessoas, e as pessoas não têm a noção exata do que é isso. Só para você ter uma ideia, né? Olha só, ejaculação precoce se refere à ejaculação, às vezes, antes de penetração, que atinge 27% dos homens. Um quarto dos homens tem problema nessa área. É necessário entender, não sei se você sabe, né? Aqui não dá para a gente interagir muito, eu tenho que falar para você, né? Então, um homem leva em média, um homem normal, saudável, 3 minutos para atingir o orgasmo. Uma mulher leva 13 minutos, em média. São 10 minutos de diferença. Por isso que Paulo em Coríntios fala, né? Aqui, 1 Coríntios 7,3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ele coloca primeiro o marido, né? É importante isso, que o marido precisa ter essa preocupação com a sua esposa, né? Se ela está feliz, se ela está realizada. Ele não pode pensar só nele. Por isso que Paulo coloca primeiro o marido. Então, uma mulher demora 13 minutos, um homem 3. Quem que tem problema de ejaculação menos de 1 minuto? 1 minuto. Eu já vi gente, né, tal, e fala sobre isso, fala pastor e tal, e acha que a pessoa tem um problema muito mais sério. Existem outros tipos de problemas, ansiedade, né, problemas emocionais, que podem ser resolvidos com conversa, com terapia, né, com calma, com diálogo. Muito importante na relação sexual, na vida sexual de um casal, diálogo. Irmãos. Diálogo é fundamental. Eu gosto de falar sempre porque homem e mulher são diferentes, né, na sua sexualidade. E é necessário, já ouvi muito, né, de o marido adivinhe como é que funciona o corpo dela, né, principalmente muitas vezes pessoas recém-casadas, e às vezes isso passa a vida inteira. Eu já vi casais com 20, 30, 40 anos de casado que não tem comunicação nenhuma e que vivem uma infelicidade na área da sexualidade. Por quê? Simplesmente porque têm vergonha, porque não se comunicam. Agora imagina você resolver viver com uma pessoa pro resto da sua vida, né? É isso aí, pastor Eduardo, fogão a gás, fogão a lenha, e você é a pessoa mais de tudo,
Então é necessário que haja esse diálogo, que se rompa essa barreira da vergonha, né? Até que o menos tímido ajude o mais tímido, às vezes, nessa conversa. Às vezes a gente faz o contrário, né? A gente dificulta a conversa. E aí a infelicidade é dos dois. Então precisa ter uma conversa franca. O casal, o casado, né, cristão, ele está livre para explorar dentro de um limite, né, que a gente pode falar no final aqui, a sua sexualidade, né? Eles podem passar um tempo, né, se conhecendo o corpo um do outro. Isso não é pecado, não tem nada de errado nisso. E muitas vezes a própria igreja coloca essa visão de sujo, de pecado, de errado, né? E a gente sabe que o pecado, como eu falei aqui no começo, não é o sexo, né? O pecado é a maldade do homem, o adultério é pecado, né? A fornicação é pecado, outros, né, práticas sexuais, não vamos falar, são pecado. Mas o sexo para o casado cristão, ele é santo, né? Ele é abençoado por Deus e deve ser desfrutado por ambos, né, da maneira mais saudável possível. Causas da ejaculação precoce: ansiedade, raiva, estresse, depressão, medo, culpa. Pode ser tratado com terapia, né, simples, e algumas técnicas. Aqui fala de uso de ansiolítico, fluoxetina, antidepressivo, mas sempre sob orientação médica. Às vezes não é um remédio para potência, às vezes é um remédio para acalmar, né? Às vezes é o contrário, porque é uma ansiedade muito grande e aí não funciona direito. Fase do orgasmo inibido, indivíduo que não consegue chegar ao orgasmo. 10% dos homens têm esse tipo de problema. Alguns são capazes de ejacular com masturbação, mas não com a parceira. Olha que coisa triste, né? De sofrimento para a pessoa. E a gente precisa tratar isso, como eu falei aqui, de maneira madura, né? De maneira séria, porque voltando, né, a falar disso, quando a gente trata isso como brincadeira, a gente tem como resultado adultério, traição, né, divórcio e uma série de outras coisas. Então precisamos levar esse assunto a sério. Causas biológicas do orgasmo inibido: álcool, medicação para pressão, antidepressivo, antipsicótico, e às vezes precisa se tratar com reposição hormonal ou estimulantes, né, sempre com o médico. Causa psicológica: ansiedade. E aí tem técnicas, né? Uma coisa que muita gente me pergunta, e a gente está falando aqui para adultos, né, casados e solteiros, eles falam sobre masturbação. Pastor, masturbação é pecado? Masturbação é pecado, claro que é, né? Quando você fala de solteiros, ela é pecado por quê? Porque o solteiro não casou, né? Ele não tem um parceiro, então ele não. Jesus fala que alguém que olhar para uma mulher com intenção impura adulterou. Então o solteiro não pode praticar sexo, né, de maneira nenhuma. Ele tem que aguardar o casamento, né, e não pode mexer ele tem que evitar a excitação, né. O desejo acontece, como a gente falou, a excitação ele tem que evitar, porque ele não tem uma prática sexual. Os casados, né, quando há a prática da masturbação, né, a mulher se nega ao marido, acontece muito, já ouvi falar, né, ou o contrário. E aí eles praticam masturbação e não atendem o seu parceiro na sua necessidade, é pecado também, porque ele está deixando de cumprir o que está em Coríntios 7, né? O marido paga a mulher o que é devido, a mulher paga ao marido o que é o devido. Agora, se falando de casados, para tirar dúvida, né, de alguns que têm, os cônjuges, né, casados, eles podem se tocar aonde eles quiserem, né? Inclusive nos órgãos sexuais, e aí isso não é pecado, né? Quando você está o casal junto ali. E às vezes nessa fase de orgasmo aqui, esse problema de orgasmo de homens, você tem maneiras de estimular, né, o seu marido, parceiro, para que trate a ansiedade e isso vá se resolvendo devagar, né, e esse problema acabe. Não tem pecado, não tem nada errado nisso. Tem uma palavra aqui de orgasmo, mas é importante trazer isso para vocês. Dispaurenia. O que é isso? Sentir dor nos órgãos genitais durante o ato. Atinge 15% das mulheres e 3% dos homens. A gente vai falar de sexualidade feminina com mais detalhe na sequência aqui.
Então 3% dos homens têm esse problema de dor na relação sexual e 15% das mulheres. Nos homens é inflamação, né? Precisa tratar, muitas vezes com injeção, remédio, para que isso pare. Agora eu queria falar um pouquinho da sexualidade feminina, né? A mulher sofre já uma pressão social, que é a exposição do corpo, né? O corpo perfeito. Eu sempre comento quando falo dessa questão do corpo, né, feminino, que as mulheres já nascem 2 quilos mais acima do peso, né? Difícil é achar uma mulher que não fale que está acima do peso. Todas elas estão, né? Quarentena, aí está todo mundo preocupado com isso, de engordar, né? Mas dá para fazer exercício. Tem a live aí da Biana, direta aí para você que quer fazer exercício, né? E outras tantas aí na internet que dá para fazer. Mas existe uma pressão social do corpo perfeito, né? É claro que você deve cuidar da saúde, deve buscar o melhor para o seu corpo, tanto homens quanto mulheres, né? Tem que buscar isso, né, como uma meta de saúde, é importante, mas não a paranoia, né? Porque aí você tem a anorexia, bulimia, a visão do ideal, né, do corpo das atrizes, da novela, da televisão, perfeito, e isso causa uma pressão social. Quantas mulheres têm vergonha, né, de estar nua com seu marido, mostrar o corpo, porque acham isso ou aquilo, e isso é muito ruim também. Por outro lado, também, a gente tem, às vezes, a criação rígida, né, de que tudo é pecado. Falei isso aqui esses dias sobre criança, né? Quem assistiu aqui, a gente falando das fases da criança, sobre a fase fálica, quando o menininho e a menininha começam a mexer lá no órgão sexual, e o pai e a mãe pega, bate, briga. Só que a criança pequena não tem noção da maldade, né? Quem coloca a maldade, quem desperta a maldade na criança somos nós. A gente não pode fazer isso. Por outro lado, essa repressão de pequeno, de que é pecado e errado, causa muita dificuldade para muitas mulheres quando se casam, né? Porque ela é tão reprimida naquilo ali, o assunto não é falado, não é conversado, não há liberdade para falar disso, né? Com os pais mesmo. E quando a gente fala disso, irmãos, é importante trazer isso à tona. O lugar para falar disso é na escola, na igreja mais ainda, né? Porque você tem a confiança de que esse assunto vai ser tratado com temor, né? Com base bíblica. E aí você tem segurança para orientar os seus filhos. Agora, pais, mães, não pode ter medo. Claro que você não vai antecipar essa conversa com seus filhos, mas vai chegar a fase lá na adolescência que haverão dúvidas, né? A coisa mais linda é que os pais tenham esse acesso para poder falar com seus filhos de maneira saudável, santa, instruir a respeito do casamento. Porque a moça chega no casamento toda reprimida, que não pode coisa nenhuma, que o marido tem dificuldade, muitas vezes, de lidar com aquilo, né? Porque tudo é pecado, tudo é errado, tudo é problema. Sabemos que o sexo, né, envolve, né, agora falando da parte feminina mais ainda, afeto, intimidade emocional, compromisso na perspectiva cristã. E aí o que acontece? Como eu falei aqui no começo, está tudo envolvido, né, irmãos? Tudo envolvido. Então a parte emocional ela é fundamental. Se há uma falta de perdão, há um bloqueio. Se não há comunicação sadia do casal, vai interferir na área sexual, né? E todas as outras questões. Se não há uma aliança bem firmada, se não há um acordo entre partes, né? Vai interferir na questão sexual. Falando um pouco ainda da realidade feminina, eu queria abordar algumas coisas importantes. Por exemplo, TPM. Não sei se vocês sabem o que é TPM. O que faz na TPM? Tem alguém aí que fica muito nervosa? Deixa a caneca, Linilde. Caneca, né? Presta atenção na palestra. TPM, né? Ela... Olha o que é a definição de TPM. Ocorre na metade do ciclo menstrual. Nome científico: desordem neuropsicoendócrina. Então, uma desordem neuropsicoendócrina. Então, é neurológica, é psicológica e tem as glândulas, os hormônios, né, endócrina também. Característica: estabilidade, ansiedade, depressão, cefaleia, dor na mama, retenção de líquido, cansaço, desejo de alimento como chocolate e doce.
Não sei se você sabe, né? Eu tenho um filho formado em Direito e outra filha formando. Tem alguns advogados aí na nossa igreja, ou estudantes, né, de Direito, e eles vão me ajudar nisso aí. A TPM, ela é até atenuante para crime, não sei se você sabe, de tão sério que ela é, né? Então as mulheres têm essa questão hormonal fortíssima e precisa ser respeitada, né? Precisa ser entendida. Tem também o climatério, as mulheres mais velhas, né? Pré-menopausa, queda do estrogênio, irregularidade do ciclo, onda de calor, pós-menopausa, já leva geralmente 1 ano, perda de massa óssea, atrofia genital, risco cardiovascular, trombose, derrame, calor, suor, dor de cabeça, queda da libido, palpitação, cansaço, depressão, muita coisa. E precisa ser tratado também, né? Então às vezes a mulher está passando por essa fase aqui, e aí pastor, o que o homem faz? Aí ele briga, né, reclama, não, precisa levar ela ao médico, se ela não vai, né? Às vezes uma reposição hormonal, alguma coisa vai ajudar, né, na relação sexual. A pessoa mais velha perde a lubrificação, e aí tem dor, a compreensão entre parceiros, isso vai causar problemas, né? Mulheres hipoativas, fase de desejo, entrando naquelas 4 fases que a gente tratou de homens. Desejo, problemas relacionados no casamento. Olha só que engraçado, né? Como é que é diferente. Na fase de desejo masculino, as questões muitas vezes tem a ver com, a gente falou, raiva, estresse e tal. Mulheres hipoativas, olha o que a pesquisa diz. Problema no casamento, falta de intimidade do casal, comunicação ruim, trauma, abuso, doença, cansaço, jornada dupla. No curso a gente brinca que afrodisíaco, né, muitas vezes é o homem estender a roupa, lavar a louça, né, ajudar com a tarefa de casa, principalmente se a mulher trabalha fora, tem jornada dupla, tripla. E aí quando tá namorando, né, você tem uma ideia, aí quando você casa, tá lá a louça, o boleto, a casa para arrumar, e depois vem os filhos. E a gente precisa ter cuidado, né? Eu gosto de falar da palavra assim, responsabilidade sexual. Tem que ter responsabilidade com o outro. Só que isso precisa ser uma coisa de parceria, né? E às vezes, a falta de desejo da mulher está na falta de intimidade. Intimidade não é sexo, né? Intimidade, tem casal que não conversa, tem casal que não tem assunto, né, em comum. A esposa chega do trabalho e quer conversar, o marido não quer ouvir, mas ele quer sexo. E aí ele precisa entender que uma coisa está ligada à outra, né? Que essa intimidade, ela está relacionada a tudo, não só a questão sexual. Falta de comunicação, já falei, trauma. Às vezes você tem uma esposa que passou por abuso na infância. E aí o que eu vou fazer, pastor? Aí orou, está resolvido. Às vezes não. Você vê que a gente vai para a cura interior, né, no encontro, e quantas dores, quantos sofrimentos são colocados para fora ali, e às vezes pessoas passam anos, décadas sofrendo com uma dor na alma e precisa ser compreendido. Às vezes vai precisar da terapia, né? Não tem como, e a gente não pode ser bruto, né? Falar, não, isso aí orou, pastor, está resolvido. Às vezes sim, às vezes não, né? Então esses abusos precisam ser tratados. Tratamento, consulta com ginecologista, importante para mulheres também. Não é só ginecologista, endocrinologista, importantíssimo, né? Para ver hormônio, taxa de hormônio, né? Mulher precisa ver estrogênio, tireoide, uma série de outras coisas, hormônios que precisam ser observados. Diz assim, anorgasmia, ou a falta do orgasmo, né? Também é uma coisa que é tabu de se falar entre marido e mulher. Olha o que diz a pesquisa: 67%, ou seja, quase 2/3 das mulheres já fingiram. Coisa terrível, né? A anorgasmia se divide em 3 tipos, né? A ausência de orgasmo tem 3 tipos. Primário, mulheres que nunca tiveram orgasmo. Secundário, mulheres que tinham e passaram a não ter. Situacional, mulheres que não se sentem confortáveis para que aquilo ali aconteça. Então tem mulheres que nunca tiveram
E aí como é que você sabe, né? Aí você conversa com o seu marido, o marido conversa com a sua esposa, aproveita que vocês estão aí, conversa sobre isso, sobre orgasmo. E aí você fala com a mulher, você teve orgasmo? Ela fala, eu não sei, eu acho que uma vez, talvez eu tenha. Se ela falar assim, é porque provavelmente ela não teve. Porque quem teve sabe que teve, né? E quem tem não sei, talvez, é porque muitas vezes, provavelmente, não teve. E como eu disse, marido e mulher funcionam diferente. É necessário que o marido converse com a mulher francamente, que a mulher seja franca com ele também, e ensine a ele muitas vezes os caminhos para que isso aconteça. E leve isso a sério, né, irmão? Não brinca com isso não, porque acontece o que eu falei de novo, né? Adultério, divórcio, traição, problema na igreja, escândalo, filho sofrendo, família dividida. Por quê? Porque não teve, né, a coragem de ter uma conversa sobre o tema. Precisa falar, né? Então tem mulheres que nunca tiveram orgasmo. Já vi isso aqui, já atendi, infelizmente, né, em gabinete, casal, né, 40 anos de casado, a mulher não sabe o que é um orgasmo. Tinha e passou a não ter. Precisa saber por que tinha e passou a não ter. São várias situações. E aqui o situacional, né, não se sente confortável. Tem uma série de motivos. Já atendi gabinete de várias pessoas. Por exemplo, o casal que está com o filho no quarto. Para você que não sabe disso, né, a criança escuta quando ela está lá no sono profundo o que está acontecendo com os pais. A gente já atende, né, já ouviu falar, no curso de psicanálise a gente fala muito sobre isso. Pessoas que foram traumatizadas porque pequenininho, não sabia o que estava acontecendo, acordou, viu os pais tendo uma relação sexual, pensou que o pai estava machucando a mãe, e aí causa uma série de trauma, problema, dificuldade. Então, né, situações que a gente precisa resolver. Se puder ter uma suíte, né, sonha com a suíte, é muito bom. E ter um lugar, o quartinho do filho separado, pensar nessas coisas, o ambiente, né, é importante para que haja conforto, segurança, para que isso aconteça. Ó, definição de orgasmo: profunda vasocongestão do clitóris. Pode ser de 4 a 5 segundos. 4 a 5 segundos. Agora, diferente dos homens, olha só que coisa, né? Aqui alguns falam para mim assim, os homens, que Deus não é justo, mas Deus é justo. Um homem tem um orgasmo, uma mulher pode ter uma sequência de 12 orgasmos de 8 segundos cada um. Como o pastor falou aqui no começo, né? Fogão a gás e fogão a lenha. Demora o fogão para acender, mas depois, né, fica aceso. Tratamento por problemas de orgasmo, principalmente psicológico, resolução de conflitos. Então, se tem alguma coisa pendente entre o casal, uma mágoa, uma falta de perdão, precisa resolver, né? Problema com a sogra, com o sogro, com a família dele, com a família dela, coisas que estão acontecendo, né, e que não são conversadas, interferem diretamente na vida sexual, e você não pode desprezar isso, né? Você precisa levar isso a sério. Conhecer o próprio corpo, o seu funcionamento. Então, o marido e mulher precisam explorar o corpo, né? Comunicação, precisam conversar, intimidade, trabalhar aspectos, né? E tem causas clínicas também para falta de orgasmo. Ó, acidente na coluna, hormônio alterado, corrimento frequente e deformidades na vagina. Então essas coisas acontecem e atrapalham, né, essa parte da mulher. Existe também, ó, vaginismo, uma doença, um mal, né, que acontece com muitas mulheres. E a definição é assim, ó, são espasmos involuntários, contrações inconscientes que podem acontecer por duas coisas: educação rígida, trauma, abuso e estupro. Então, é uma contração involuntária que acontece e causa dor para a mulher, né, porque ela teve abuso. E aí o que precisa fazer? Precisa tratar isso, né, muitas vezes com terapia, né, cura interior. E é importante, né, irmãos, a gente buscar gente séria, e gente que tem compromisso, né, e gente que pode realmente ajudar. A educação rígida também, né, aquilo que a gente falou antes. E aí aquilo ali não é culpa da mulher, não está contraindo de propósito, é involuntário, né? O inconsciente prega peças na gente e causa sofrimento tanto para ela quanto para ele, porque tem dor, ela não quer, e ele fica chateado, e aí os dois sofrem. Então precisa buscar
tratamento, né? Pode ser ginecologista ou terapeuta, depende do motivo que está gerando aquilo ali. Pode também prescrever exercícios para o relaxamento. Por fim, fala aqui, dispareunia, trata-se de dor também no ato sexual, as causas mais prováveis, né, no caso feminino: corrimento, alteração do formato genital, contração, tumores e cisto. Tratamento, ginecologista ou psicólogo, depende da origem. Então essas são algumas causas que atrapalham, né, a vida sexual do casal. Importante, né, você aqui não dá para fazer muita pergunta, não dá para interagir, mas muita gente me pergunta algumas situações. Pastor, sobre fantasias sexuais, o que a Bíblia fala a respeito disso? Irmão, olha só, a Bíblia fala, né, o Cláudio Duarte brinca com isso, né, fala que os caras querem fazer um safari, veste a mulher de onça, aquele negócio todo, e ele é engraçado, ele comunica isso de uma forma engraçada, é legal, mas fantasia, o que Jesus fala? Se alguém pensar em outra mulher com intenção impura, adulterou. Você pode brincar, né, marido e mulher, não tem problema nenhum, contanto que você não imagine outra pessoa, porque aí é adultério, né? Então tem que se ter esse discernimento aí para fantasias. Algumas outras coisas que algumas pessoas perguntam, né, sobre algumas práticas sexuais. 1 Coríntios 6,9 fala sobre sodomitas e efeminados. Eu gosto de citar esse versículo porque alguns falam da prática sexual. E tem um vídeo que eu gosto de citar da psicóloga Anete Guimarães. E essa mulher fala sobre... ela foi uma pesquisadora que tratou a epidemia da AIDS nos anos 80. E ela falava muito que ela fez uma pesquisa sobre os homossexuais que morriam de AIDS, e ela viu que muitos deles tinham AIDS, né, mas a causa-morte era endocardite, inflamação do coração. E ela descobriu, esse vídeo é interessante, ó, Anete Guimarães, procura na internet, você vai achar. Ela é psicóloga. Não, ela é psicóloga. E ela fala que ela descobriu que a prática de sexo anal causava uma inflamação, tem uma artéria direta no coração, e causava endocardite, e causava morte para essas pessoas. Quando a Bíblia fala, para mim, né, o meu entendimento, de efeminados e sodomitas, ela está falando de homens que tinham um trejeito efeminado, fala que eles não herdarão, né? E fala de sodomitas. É interessante que o texto, que é 1 Coríntios 6,9, cita as duas coisas, dando a entender que nem todo sodomita é um homossexual, né? Porque senão o texto não teria efeminados e sodomitas no mesmo versículo. Então o que eu entendo? Que a Bíblia está falando ali de efeminados, homens que têm trejeitos, e sodomitas, aqueles que praticam sexo anal, sejam homens ou mulheres. Então, no meu entender, isso a Bíblia condena, né? Eu ouvi pastores falando diferente, mas é o meu entendimento. Alguns falam sobre sexo oral também. Muitas pessoas perguntam sobre isso. Quando lá em Cantares, você pega Salomão falando do ventre como um monte de trigo e fala da taça, do umbigo que derrama vinho, Salomão ele está fazendo no meu entendimento, né, ali tudo ele fala do corpo e fala de sexo, em Cantares 7, ele está falando de uma prática sexual, né, que muitos casais praticam quando se fala de sexo oral, né? E quando ele fala de derramar vinho na taça e do monte de trigo, eu entendo que ele está falando disso. Não vejo pecado nesse tipo de coisa, né? Claro que, falando aqui para casais cristãos, a Bíblia fala que a gente, lá em 1 Pedro 3,7, que a gente deve viver com entendimento, né? Com as nossas esposas. Então essas coisas precisam ser conversadas, né? Há coisas que o Cláudio Duarte até fala de uma forma engraçada sobre isso também. Ele diz assim, ó, a pessoa tem coragem para isso, a outra não tem. Você não pode forçar alguém a nenhum tipo de prática que a pessoa não se sinta confortável, né? Essas coisas têm que ser com entendimento. Mas eu não vejo assim, isso como uma prática pecaminosa. Procure, a gente está falando para 4 igrejas aqui, outras igrejas, né? Qualquer dúvida também, você pode procurar o seu pastor
né? E aí dando uma missão aí, ó, pastor Eduardo, pastor Éder, pastor Claucione, para tirar as suas dúvidas. Mas espero aqui com esses comentários e texto ter podido ser útil, né, para os irmãos aí, para os solteiros também que se pensam em casar. Mas o mais importante, irmãos, para a gente fechar aqui o nosso estudo, entender, né, que a questão da sexualidade, ela é corpo, alma e espírito, né? Precisa ser compreendido dessa forma. Não dá para separar as coisas. Então o casal precisa ter comunicação, precisa resolver as questões emocionais, precisa cuidar da saúde do corpo também, para que isso flua, né? E aí aconteça como Paulo fala aqui em Coríntios 7, que isso seja uma prática regular, né? Saudável para o casal, que eles não se abstenham um do outro, a não ser com consentimento mútuo, para jejum e oração. Amém? Quem foi abençoado aí, vocês estão me ouvindo? Bota um amém aí para me saber, um joinha, curte aí para poder eu saber que você está me ouvindo. Vocês estão calados, né? Não sei se vocês foram embora ou estão aí. Que tem alguém aí? Diga amém. Que nós vamos orar, né, pelos casais. Então um joinha. Só um, os outros foram embora. Vocês estão aí? Antes da gente orar, irmãos, e você colocar o seu amém aí, né? Quero lembrar os irmãos novamente algumas coisas importantes, né? Nós temos feito um esforço gigante para que você seja alimentado diariamente, de manhã e à noite. E eu quero aqui deixar uma palavra de apreço ao pessoal da mídia, né? A Adna e Holanda, o pastor Ricardo também tem ajudado muito para que isso seja possível, né? Os irmãos não têm ideia do trabalho que a gente teve e tem para que isso chegue para você, né? Graças a Deus. E também os nossos pastores, né, preocupados, preparando uma palavra sempre abençoadora, né? Então a gente tem trabalhado muito, é estranho falar isso, mas tem sido um tempo de muito trabalho para manter as coisas funcionando. Então a gente quer lembrar você sobre as suas contribuições, né, dízimos e ofertas. Seja fiel, permaneça fiel à sua igreja. Deus tem nos honrado aí, né? Deus tem nos guardado, tem nos dado provisão, e Ele vai continuar provendo em nome de Jesus, né? Nós cremos nisso. Então lembre-se da sua igreja, lembre-se do seu pastor, né? Procura o tesoureiro da sua igreja. Nossas igrejas têm conta no Cicobi, todas elas. Você pode fazer a sua transferência. Vila Velha tem PicPay também, você pode fazer transferência por celular, muito simples. Mas ainda assim, se tiver dificuldade, procura o tesoureiro, né, para que você faça sua contribuição lá em espécie e a gente possa manter as igrejas aí honrando os seus compromissos e os pastores também. Amém, irmãos? Eu queria orar, né? Lembrar você também que amanhã tem o curso de Batalha Espiritual, né, com o pastor Ricardo. Tem o café com Bíblia aí todo dia de manhã, 9h30, e à noite sempre às 20 horas. No sábado, o pastor Claucione, a palavra para nós. Domingo tem EBD, né? EBD 9 horas, aqui comigo. Vamos falar de serviço. E domingo à noite, palavra com o pastor Eduardo, sempre abençoada também. Então fica ligado, participa, né? E não deixa de se alimentar. Nesse tempo é mais importante ainda. Vamos orar pelas famílias, irmãos? Curva a sua cabeça. Se você está perto aí da sua esposa, do seu marido, dá a mão para ele. Eu quero orar, abençoar a vida de vocês como família, como casal. Amém? Jesus, nós queremos orar, Senhor, por famílias, por casais. Queremos abençoar, meu Deus, cada casal que nos ouve agora. Abençoar, Senhor, a vida de intimidade, a vida sexual dos teus filhos. Senhor, que o Senhor dê a eles graça, Senhor, favor nessa área, que eles possam, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor mesmo conquistou, preparou para nós. E entendemos, Senhor, como uma bênção do Senhor na vida dos casais. O Senhor abençoa também os solteiros que estão ouvindo essa live. Deus, que essa palavra possa ser de preparo, Senhor, ó Deus, de formação dessas pessoas, para que quando se casarem, Senhor, possam ter uma vida também abençoada e feliz nessa área. Nós pedimos também, Senhor, a tua bênção sobre todas as famílias, em todos os sentidos, Senhor, guarda as nossas vidas, nos protege, Senhor, do mal. Deus, ministra cura, Senhor, ministra cura agora aqueles que estão enfermos, que estão doentes, estão acamados, estão nos hospitais, que a tua mão seja sobre eles. Guarda, Senhor, aqueles que estão
na frente, na linha de frente dos seus trabalhos, Deus, policiais, médicos, enfermeiros, todos aqueles que necessitam, Senhor, estar nas ruas. Deus, nos dá a provisão, Senhor, para cada dia. Guarda a tua igreja, Senhor, abençoa os pastores, Senhor, suas famílias, os líderes, Senhor, desta igreja. Deus, a mídia, cada um que tem se esforçado aí para que isso tudo aconteça, os levitas. Deus, e ser conosco, Senhor, nos dá uma noite tranquila, de paz, Senhor, na tua presença. Ó Deus, e que amanhã nós possamos ver mais uma vez as tuas misericórdias se renovando sobre as nossas vidas. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse tempo, por essa oportunidade. Te peço, Senhor, fica conosco, abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Compartilha essa live aí com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas e que essa palavra sirva de bênção para elas. Deus abençoe o pastor Eduardo, o pastor Claucione, o pastor Éder, nossos pastores aí, as igrejas de Recreio, Jetibá, Santa Teresa e Vila Velha, né? Deus abençoe nossos irmãos de longe, aí da Itália, Portugal, Estados Unidos, África, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem nos ouvido aí, pessoal do Rio, pastor Nilson. Deus abençoe cada um de vocês, sejam com Jesus, fiquem com Jesus e até, né, amanhã aí na live, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe, queridos.